Bem-vindo a mais um AdnaCast. Estamos aqui em mais uma sexta-feira com a palavra rema, uma palavra abençoada do céu que o Senhor nos entregou para trazer hoje para você, para a sua família, para os seus amigos. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar o seu gostei. Estamos aqui todas as sextas-feiras, às 17 horas, com a palavra do Senhor. O AdnaCast tem sido uma bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas que têm usufruído dessa palavra que Deus tem nos entregue. E hoje nós vamos falar como nós devemos orar. Você já parou para pensar se você está orando da maneira correta? Como, ou se você está orando, porque muitas vezes nós não estamos nem orando, né? Estamos, muitas vezes, sendo tão supérfluo que nem chega a ser oração, não é verdade? Então vamos lá, nós vamos começar a palavra do Senhor hoje em Lucas capítulo 11, versículo 1, que diz bem assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Quem estava pedindo esse conselho? Os discípulos de Jesus pedindo para Jesus: Ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas nos livra do mal. Meu irmão, minha irmã, o que o Senhor Jesus estava ensinando aqui é como nós devemos fazer a nossa oração. A oração, ela não pode ser de qualquer jeito, ela não pode ser sem nenhuma reverência ao Senhor. Por isso ele começa aqui dizendo, Senhor, né? Ele começa dizendo aqui assim, ó, Pai, santificado seja o teu nome. Então, o que Jesus está nos dizendo? Comece exaltando ao Senhor. Então, toda a nossa oração, é importante que nós começamos exaltando o nosso Deus. Quando você chega próximo a um rei, né? Nós não temos aqui uma dinastia de rei, mas imagina um servo quando ele chega ao seu rei. Ele chega falando de qualquer maneira? Ele chega dizendo, ô rei, eu tenho tal informação, aconteceu tal coisa? Não. Primeira coisa, quando você vê nos próprios filmes, né? Você vê a reverência que um servo tem com o rei. Geralmente falam que o rei viva para sempre, ou que o rei viva, que seja longos os dias do rei. Enfim, sempre tem uma reverência que o servo tem com o rei. Aqui Jesus está nos ensinando a reverência que nós temos que ter com Deus. Então ele diz, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Então ele também diz, após ter essa reverência, que venha a presença de Deus sobre nós. Que venha o reino de Deus sobre nós. Na verdade, meu irmão, se não fosse a presença do reino de Deus em nossas vidas, nós não teríamos o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus só enviou o Espírito Santo porque o reino de Deus veio sobre nós. Hoje nós podemos falar com Deus a qualquer momento. Hoje nós podemos estar orando e tendo contato direto com o Senhor a todo momento, porque o reino de Deus é presente em nossas vidas. Então ele diz, Senhor, que venha o teu reino. Aí ele continuou ensinando, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Então, aqui Jesus também ensina que toda provisão, ela vem de Deus. Aí você diz, mas João, eu
trabalho todos os dias, eu acordo cedo, eu trabalho o dia inteiro, eu batalho, é eu que consigo o meu salário todo mês. Pois é, meu irmão. Quando nós pensamos dessa maneira, nós erramos. Porque se existe um trabalho para você acordar todos os dias de manhã, é porque o Senhor abriu uma porta para você. É porque o Senhor te deu a condição e te capacitou para que você pudesse exercer aquela profissão. Não tem nem uma folha de uma árvore que caia, que não seja pela permissão do Senhor, quanto mais a sua provisão cotidiana. Mas, meus irmãos, muitos erram, quando acham que eles são provedores da sua própria vida. Isso é um erro. Quando Jesus diz aqui, dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano, ele quer dizer o quê? Senhor, não deixe faltar a provisão que eu preciso. Não deixe faltar a provisão que a minha família precisa. Não deixe faltar a provisão de cada dia na minha vida. Então ele diz, tudo vem de Deus. Continuou ensinando Jesus, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então Jesus expõe a nossa imperfeição perante Deus. Diz, Senhor, eu erro, eu sou pecador, eu sou fraco, mas me perdoa, porque Tu és o Deus da minha vida. Me perdoa, porque eu estou inserido dentro de um corpo, de uma carne que é pecaminosa. Eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Mas que o Senhor me perdoe para que eu possa ser lavado e remido pelo sangue de Jesus todos os dias. Mas tem uma observação muito grande aqui, que quando ele diz, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Agora eu te pergunto, você tem perdoado aqueles que têm te ofendido? Não é o tema de hoje, não é perdão? Acredito que nós vamos fazer um programa específico de perdão, que é um tema muito importante. Já falei algumas coisas aqui no programa sobre perdão. Mas Jesus está referenciando aqui o seguinte, para que você possa pedir perdão para Deus, você tem que perdoar. Então não adianta nós orarmos sem pedir perdão dos nossos pecados. Então não tem como eliminar essa parte da oração. Porque como que nós vamos chegar perante Deus cheio de erros? Como que nós vamos nos derramar na presença do Senhor cheio de pecado? Porque no momento que você pede perdão pelos seus pecados, automaticamente, instantaneamente, o sangue de Cristo vem e te lava, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas automaticamente também, o Senhor confronta como nós temos lidado com as pessoas que têm nos ofendido. Porque a cada vez que nós pecamos, cada vez que você, meu irmão, você, minha irmã, comete um pecado, você ofende a Deus. Cada vez que você maltrata alguém, você maltrata a Deus. Se uma pessoa lesa a outra, ela está lesando a Deus. Se nós estamos dando mau testemunho, se você estiver dando mau testemunho no emprego que você trabalha, dentro da sua casa, na igreja, você está ofendendo a Deus. E de repente você diz, Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor automaticamente olha, você tem perdoado este meu filho, esta minha filha, tem perdoado aqueles que têm ofendido ela, assim como ele ou ela tem me ofendido? Eu imagino Deus fazendo essa comparação a todos nós, porque Jesus colocou essa parte dentro da oração quando ele estava ensinando os seus discípulos a orar. Primeiro ele disse, referencia o Senhor. Depois peça a presença do Espírito Santo, venha o teu reino. Depois peça para que o Senhor traga a provisão de cada dia, porque tudo vem dele. Depois você vai pedir perdão
dos seus pecados, para que a sua oração chegue ao trono de Deus, mas automaticamente o Senhor vai verificar se você tem sido um perdoador. Se você tem aberto teu coração para perdoar as pessoas, aqueles que têm te ofendido. E depois ele continua ensinando. E não nos conduza em tentação, mas nos livra do mal. Tudo à nossa volta, todo o nosso cotidiano, a nossa rotina, nós temos que colocar na mão do Senhor. Nós temos que pedir para Deus nos conduzir. Porque se Deus não nos conduzir longe da tentação, longe do mal, nós não suportamos, nós caímos. Quem nos protege, quem nos guia em caminhos retos é o Senhor. Não ache você, meu irmão, que eu sou um convertido, eu aceitei Jesus Cristo, então eu posso ir em qualquer lugar que eu não vou me corromper, porque eu tenho a minha opinião formada, eu tenho os meus conceitos formados. Não ache isso. Não ache que você é forte, porque quando você achar que você é forte é porque você é fraco. Quando você achar que você pode andar com suas próprias pernas, você vai tropeçar, você vai cair, você vai se esborrachar e vai ter que buscar a misericórdia de Deus na sua vida. Então, peça para que o Senhor te conduza, não conduza a sua vida no meio de tentações, que Ele conduza longe de tentações, para que Ele te livre do mal todos os dias, porque todos os dias o inimigo está aí para nos tragar, para nos matar. E só pela misericórdia de Deus, todos os dias nós somos lavados e somos remidos no sangue de Jesus. Faz sentido isso para você, meu irmão, minha irmã? E nós temos uma referência lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, que diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no seu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirem. Olha só, antes de nós pedirmos a Deus, Ele já sabe o que é necessário para a nossa vida. Mas aqui, meu irmão, essa palavra nos diz que nós não devemos orar para fazer publicidade aos homens. Nós não devemos orar para fazer bonita aos homens e dizer, nossa, como ele ou ela é um homem, uma mulher de oração. Isso não tem sentido, isso não tem valor nenhum para Deus. A oração, ela não é para os homens. A oração é exclusivamente para o Senhor. Quando a palavra diz para nós não usarmos de vãs repetições, quer dizer que a oração ela não pode ser algo automático. Ela não pode ser algo que eu decorei e aí eu começo a falar aquilo todo dia, um decoreba. Ela não pode ser assim. A oração é uma intimidade entre você e Deus. A oração ela é uma proximidade entre nós e Deus. E vamos colocar um diálogo entre duas pessoas. Já pensou elas começarem a se comunicarem de forma repetida, automática? Não tem como. Quando nós estamos orando, Deus fala conosco e nós temos que falar com Deus. É uma troca de intimidade.
Só é possível falar com Deus através da oração. A oração, ela é uma comunicação direta com o reino dos céus. E aqui na palavra diz, para que nós entremos dentro de nossos aposentos, que ali nós possamos orar e o Senhor em oculto vai nos ouvir. A maneira mais sábia de falar com o Senhor é olhar o exemplo que Jesus nos deixou. Jesus, ele subia aos montes. Jesus, ele ficou 40 dias no deserto, em jejum e oração. Jesus, ele se separava dos seus discípulos, ele se separava da multidão para falar com Deus. Não tem nenhuma referência na Bíblia que Jesus estava no meio de uma multidão e ali ele estava orando. E todo mundo fica quieto que Jesus está orando. Não. As pessoas ficavam observando ele orando. Não. Jesus, ele se retirava, porque ele precisava de um particular entre ele e Deus. E nós precisamos nos retirar, muitas vezes, para falarmos com o Senhor. Qual tem sido a sua rotina de oração? Que momento você tem reservado para falar com Deus? Qual momento dentro do seu dia, que são 24 horas, você tem separado para falar com o Senhor dos Exércitos? Para buscar de Deus a instrução que você precisa na sua vida? Qual tem sido o tempo reservado para isso? Jesus, sendo Filho de Deus, na verdade, o próprio Deus, orava a Deus. Já pensou que o Filho de Deus se retirava para orar a Deus? E nós, que somos infinitamente menores que Jesus, será que nós devemos orar? Será que nós devemos também nos retirar para falar com o Senhor? É claro que sim. É claro que sim. Jesus foi o maior exemplo do poder da oração. Teve uma certa situação que os discípulos saíram e eles não conseguiram, saíram para poder libertar as pessoas, curar os enfermos, e eles não conseguiram expulsar o demônio de um rapaz. E eles perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos? Jesus disse que existia castas de demônios que só saía com jejum e oração. Então, ele somou ali ainda mais do que a oração, o próprio jejum. No deserto, ele executou as duas coisas, jejum e oração. Para você ver que o próprio Filho de Deus, ele não deixou de cumprir as regras necessárias para estar na presença de Deus. E hoje a gente vê muitas pessoas que têm simplesmente achado que o culto é o único momento de oração ou o momento necessário de oração. Que num culto de domingo, num culto semanal, tá bom, eu fui ali, eu orei, eu cantei, eu louvei e tá bom. Não. Você percebeu que nós estamos falando de separar um momento para Deus? Que Jesus, ele separava um momento para estar orando e falando com o Senhor? Então você está percebendo que no culto não é esse momento? Porque o culto, ele é um momento de exaltação do Senhor, é um momento de adoração, é um momento que você está ali para exaltar a Deus. É um momento que você está ali para estudar a palavra, para ouvir a palavra. Você ora, você fala com Deus durante um culto? Sim, claro. Mas nós precisamos muito mais do que isso. O que essa palavra diz é que nós precisamos nos retirar dentro dos nossos aposentos para poder falarmos com o Senhor. E aí, quando nós analisamos o nosso cotidiano, será que nós temos feito isso?
Será que você, meu irmão, minha irmã, tem feito isso? Ou você tem achado que é suficiente apenas um culto semanal para estar na presença de Deus? Será que é suficiente durante uma semana, são 7 dias, cada um com 24 horas, e 1h30, 2 horas no máximo de um culto semanal é o suficiente para que você tenha um bom ânimo para caminhar durante 7 dias? 1h30 é o suficiente? Eu digo para você, reflita sobre isso. É importante você refletir sobre isso. Porque a palavra de Deus nos diz que não é suficiente. Que nós temos que vigiar constantemente. Que nós temos que buscar a presença de Deus constantemente. Porque o inimigo está o tempo todo ao nosso derredor, procurando a primeira oportunidade para te pegar, para te tragar, para te humilhar, para te destruir. Porque no momento que nós tomamos o partido de sermos filhos de Deus, porque no momento que nós aceitamos Jesus como Cristo e Salvador das nossas vidas, nós adquirimos um grande inimigo que é Satanás. E ele não vai tentar destruir apenas 1 hora por semana, 1h30 por semana, 2 horas por semana. Ele vai tentar te destruir a todo momento. E a todo momento você tem que estar revestido da presença de Deus. A oração, como eu disse, é o único caminho de nós sermos instruídos por Deus. Eu já contei aqui uma fase que eu tive que eu aprendi a orar. Passei uma grande turbulência na minha vida, entrei em depressão e Deus me mostrou que o único momento que eu teria paz era quando eu estava orando. E aí eu passei 6 meses nisso. E ali Deus estava me ensinando a orar. Deus estava me ensinando a buscá-lo, a buscar a tua presença. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não pela minha sabedoria, não porque eu sou melhor que alguém, não. Deus permitiu que eu aprendesse de fato a buscar a instrução dele na minha vida. E hoje muitas das minhas decisões, eu tenho evitado o máximo, porque às vezes a gente desliza, a gente acaba esquecendo, parece uma coisinha boba, mas eu tenho buscado o máximo tomar as decisões dentro da orientação do Senhor. Muitas vezes orando, falando com o meu pastor, falando com a autoridade espiritual que tenha experiência naquilo que eu preciso de instrução. Mas sempre, mesmo que eu busque a orientação de uma pessoa, eu vou colocar os meus joelhos no chão e buscar confirmação no Senhor daquela decisão que tem que ser tomada. O resultado da nossa vida hoje é o conjunto de decisões que nós tivemos daqui para trás. O resultado da sua vida hoje é o conjunto de decisões que você teve. Não tem outro motivo. Não é a política, não é a economia, não é nada disso. Não é o teu pai que te criou, a tua mãe, a maneira que eles te criaram. Não é isso. É as atitudes que você teve em cima de cada situação. Tem pessoas que foram abandonadas pelo pai e pela mãe e utilizaram isso como força para crescer na vida, enquanto o outro utiliza como pretexto para fazer um monte de coisa errada. O que muda de um e outro? Atitude, decisão, a maneira de visualizar as coisas, a maneira de poder fazer a leitura da vida. E como nós podemos fazer a melhor leitura, termos a melhor decisão? Orando. A oração, ela é responsável por mudar as suas atitudes, por acalmar o teu coração, por te colocar numa linha reta onde o Senhor deseja que você esteja. Eu vejo que o Senhor, ele é o nosso maior mentor. Pensa que você contratou um mentor e todas as decisões você liga para ele e pergunta: olha, aconteceu tal coisa, e o que eu devo fazer? E esse mentor, ele conhece todas as áreas da sua vida.
Ele conhece de economia, ele conhece de política, ele conhece de família, ele conhece da área espiritual, ele conhece de tudo. E você liga para ele e você pega, o que eu devo fazer? Se você tivesse alguém assim, você ligaria para essa pessoa? Se você tivesse a certeza que todas as instruções, elas viriam te encaminhando exatamente para onde você precisaria chegar, você ligaria para essa pessoa? E por que muitas vezes, muitas pessoas não enxergam que esse mentor é o Senhor? Esse mentor é Deus. É o maior mentor de nossas vidas. Todos os dias, de grátis, free, 0800, nós podemos ligar para ele. Nós podemos falar com esse mentor e buscar uma orientação direto dele, direto do trono de Deus, para que ele nos encaminhe nas decisões corretas. E assim como Jesus falou, para que ele não nos guie perante as tentações, perante os caminhos tortos, perante as pedras de tropeço. Então isso é muito importante. Um momento de oração que eu mais vejo referência, que mais Jesus nos ensinou o poder da oração, foi quando Jesus estava no Getsemane com os seus discípulos. E ali no Getsemane, ele foi com os seus discípulos e ele selecionou Pedro, João e Tiago, foi um pouco mais à frente para eles orarem com ele, e depois ele vai um pouco mais à frente sozinho orar a Deus. E ali Lucas diz que Jesus estava em grande aflição, que ele suou sangue naquela noite e que ele não orou uma vez, ele orou 3 vezes. Ele foi orar, voltou, foi orar, voltou, foi orar novamente, e que na 3ª vez Deus mandou um anjo consolador para consolá-lo. Porque Jesus, ele disse naquele momento que ele estava tão abalado, ele estava tão triste, né? Naquele momento, que ele estava se sentindo como se o corpo tivesse em morte. E aí, onde ele foi buscar a tua força? Em Deus. O Filho de Deus, sendo o próprio Deus, orando a Deus. E na 3ª vez, o Senhor manda um anjo consolador, que consola o Senhor Jesus e resplandece nele a força necessária que ele precisaria para enfrentar a cruz do Calvário, para enfrentar a ira de Deus. Porque Jesus enfrentou a ira de Deus por mim e por você naquela cruz. O que mais fez Jesus sofrer não era as pessoas xingando ele, não era os judeus crucificando, chicoteando, humilhando, não. O que mais fez Jesus sofrer naquela noite era saber o tamanho da ira de Deus que ele deveria enfrentar. E ele diz: se for possível, Pai, que tire de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E isso ele falou orando ao Senhor. Então foi a maior aprendizado, o maior ensino, a maior referência de oração que nós temos dentro da Bíblia. É Jesus, para mim, é Jesus lá no Getsemane. E que nós possamos aprender que a oração, ela é o único caminho entre nós e Deus, pelo sangue de Jesus. Que a oração, ela é a ligação direta entre você e o mentor da sua vida. A oração é a única maneira de ser instruído perante um mundo difícil, perverso, cheio de armadilhas. É só oração que vai nos livrar. Amém? Então vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa
cravar essa mensagem dentro do meu e do seu coração, para que nós possamos ter a presença de Deus e consagrarmos essa palavra em nossas vidas. Feche os teus olhos, meus irmãos, e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa palavra abençoada, essa palavra rema direto do trono de Deus. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa olhar para todos que estão aqui ouvindo a Tua palavra, que estão nos assistindo, que essas pessoas tenham a presença do Espírito Santo em suas vidas, que eles possam exercer todos os dias a atitude de orar, que eles possam, Senhor, separar um momento de oração e reverência ao Senhor, que o Senhor possa levar sobre eles, Pai, esse desejo, essa vontade, que o Senhor possa queimar no coração deles essa vontade de orar e reverenciar ao Senhor. Instrua o Senhor. O Senhor sabe, Pai, o que cada um precisa. O Senhor é o Deus que transcende os corações dos homens. O Senhor é o Deus que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que vai dela sair. Então que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos encaminhe perante as suas veredas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos dar, Senhor, uma semana de bênção, de vitória, um final de semana abençoado. Que nós possamos, Pai, andar todos os dias em plena oração, orando em espírito, que possamos nos retirar e aprender a nos retirar os momentos de estarmos só nós e o Senhor. E agradecemos mais uma vez pela Tua misericórdia e pelo Teu amor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus possa te abençoar. Que o Senhor Jesus possa te lavar com o teu sangue remido todos os dias. Que a paz e a prosperidade esteja dentro da sua casa. E na próxima semana, às 17 horas, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui novamente no AdnaCast. Não esqueça de curtir o canal, de dar um gostei no vídeo, de compartilhar para as pessoas que precisam ouvir essa palavra de Deus, para que nós possamos levar o Evangelho cada dia a mais e mais pessoas. E semana que vem estamos de volta com mais um AdnaCast. Deus abençoe e até semana que vem.